uma imensa alegria estar aqui hoje para ouvirmos a trajetória pessoal e profissional da fundadora da Associação Junguiana do Brasil e do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, doutora Elizabeth Bausch Zimmermann. Essa conversa compõe o projeto Entrevistas do IPAC, que teve início como um projeto comemorativo dos 21 anos do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. Atualmente já estamos com 24 anos e faremos 25 anos em março deste ano. A primeira entrevista deste projeto foi realizada com os fundadores Dulce Helena Rizardo Brisa, Joel Salles Giglio e com a doutora Elizabeth Bausch Zimmermann, que nos contaram nesta oportunidade sobre a história da fundação do Instituto e da JB. Depois, seguimos entrevistando os membros que foram compartilhando suas trajetórias profissionais em conversas sensíveis e muito interessantes sobre o processo de cada um em sua relação com a psicologia analítica. Estamos encerrando, nas próximas entrevistas, a primeira etapa deste projeto, ouvindo agora a trajetória pessoal e profissional de nossos fundadores, como planejado no início do projeto. Nestes anos que seguiram, o IPAC continuou seu processo de desenvolvimento e teremos a continuidade do projeto Entrevistas em uma segunda etapa a partir do segundo semestre de 2024, quando realizaremos essa conversa com os membros que concluíram suas formações mais recentemente. Este projeto tem sido uma oportunidade muito rica de ouvirmos um pouco sobre como cada um conta a sua história e trajetória em relatos sensíveis e profundos. Nessa conversa de hoje, contaremos com os entrevistadores. Ana Carolina Falcone Garcia, psicóloga e membro analista de data do IPAC da JB, filiada à IAP, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, especialista em farmacodependência pela Unifesp, especialista em sexualidade humana pela Unicamp, coordenadora do Departamento de Infância e Adolescência da JB, em parceria com Renata Whittaker e Lia Bueno Rocha, e membro do Núcleo de Estudos de Psicologia Arquetípica do IPAC. Autora do livro Desamparo Psíquico, Onde Mora a Inveja, pela editora Sátiva, e coautora do livro Paz, Onde Foi Que Acertei, volume 2, pela editora Sátiva. Contaremos também, como entrevistador, com o grande amigo e irmão de alma da nossa querida Beth, Paulo José Baeta Pereira, professor associado do curso de dança, licenciatura na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, psicólogo pela Universidade de Zurique, doutorado e pós-doutorado em artes pelo Instituto de Artes da Unicamp, analista junguiano pelo Instituto Carl Gustav Jung de Zurique, membro do IPAC, membro da JB e professor Iyengar Yoga, contato Liaison de Auroville como Auroville International do Brasil. Me apresento também, sou Fabiana Lopes Minda Grassi, psicóloga, membro analista do IPAC, da JB, filiada à IAP, membro do Departamento de Ecopsicologia da AJB, professora convidada nas especializações em Psicologia Analítica do Instituto Ânima de Ribeirão Preto, Unifenas e Instituto Solares de Uberlândia. Me sinto muito honrada por estar aqui hoje entrevistando a doutora Elizabeth Bausch Zimmermann, a quem carinhosamente chamamos de Beth. Uma mulher brilhante, com uma trajetória profissional repleta de coragem e generosidade, uma referência para a psicologia analítica no Brasil, tendo sido uma das fundadoras da Associação Junguiana do Brasil e do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. Elizabeth é psicóloga pela USP, com licenciatura em dança moderna pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado em saúde mental pela Unicamp, formação como analista junguiana pelo Instituto Carl Gustav Jung de Zurique, Suíça, e docente aposentada do Instituto de Artes da Unicamp. Bem-vinda, Beth. Bom dia a todos. Agradeço a sua introdução e agradeço também
o convite para fazer parte dessas entrevistas dos analistas membros do IPAC, filiado à JB e à IAAP. Estou à disposição para ouvir as suas perguntas e responder. Muito bem. Então, para começarmos essa conversa, Beth, eu gostaria, por favor, de ouvir um pouco sobre a sua história familiar. Sim. Eu nasci no Brasil, sou a primeira geração no Brasil da minha família, eu e meu irmão, e meus pais vieram da Áustria, Viena, minha mãe, e meu pai da Alemanha, Berlim. Vieram antes do começo da Segunda Guerra Mundial, saindo da Europa por causa do movimento nazista. Eu tenho ascendência judaica em parte, e eles estariam na lista de pessoas que foram exportadas para campos de concentração. A minha mãe tinha 19 anos e a irmã dela, minha tia, tinha 23, 22, ela era um pouco mais velha, e elas saíram com um grupo de pessoas que estavam sendo levadas através da fronteira, e os pais delas seguiriam depois. Eles atravessaram a fronteira, tiveram que nadar num rio muito frio no inverno, e chegaram na Bélgica sem nada, porque tinham perdido a pequena mala no rio. Então, ficaram alguns meses na Bélgica, morando com uma senhora que tinha um restaurante, alguma coisa assim, como se fosse, não era uma pensão, era só para comer mesmo. Então, elas limpavam, ajudavam na comida, e à noite elas eram mandadas para cima para não entrar em contato com a população de marinheiros ou pessoas mais assim, não muito elegantes, né, que frequentavam aquele lugar. Elas eram, como a maioria dos jovens daquela época, ainda muito mais despreparadas para um mundo muito mais infantil ou juvenis, né? Depois de alguns meses vieram os pais, e aí eles tentaram conseguir um visto para ir para o Brasil, porque aqui no Brasil havia família, havia irmãos da minha avó, e então eles estavam com uma referência. E aí, depois de muito tempo que a minha avó ficou sentada na sala de espera do Major Bruyère, que dava os vistos, ela conseguiu o visto, eles embarcaram, e essa viagem de navio foi a última do navio, porque quando ele voltou para a Europa, ele foi bombardeado. Então, a minha mãe e a família dela foi a última viagem do navio. Eles chegaram, no Rio, e depois foram para São Paulo começar uma vida inteiramente nova. É, Começaram a trabalhar no que podia, é, alugar uma casa, enfim, foram se familiarizando com o Brasil, um Brasil diferente do de hoje, né, em 39. E a minha mãe tinha muito talento para desenho, foi trabalhar numa firma de publicidade. Meu avô, que sempre mexeu com madeira, também foi trabalhar com revenda de móveis. A minha tia e a minha avó ficavam em casa cuidando, né? E assim foi. Quando minha mãe, 2 anos depois, casou com meu pai, o meu pai, ele tinha vindo um pouco mais cedo, em 36, com a mãe e o irmão. A mãe era filha de um dos donos da porcelana Rosenthal, que foi depois tirada da família e hoje é uma firma com acionários, né? Quer dizer, a família perdeu isso, né? E daí eles se conheceram aqui no Brasil, casaram, tiveram meu irmão e eu, né? E quando eu tinha 5 anos e meu irmão 9, meu pai saiu de casa para se casar com uma outra pessoa, com a qual ele teve um filho, que é um meio-irmão meu, Joaquim. Meu irmão, Ernesto Wolfgang, era 4 anos mais velho do que eu, e eu era muito ligada a ele. Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com ele. Ele tinha 9 e eu tinha 5. Nós passávamos o dia numa escola de freiras,
era semi-internato e à noite minha mãe voltava. Aí crescemos e quando eu tinha 10 anos, a gente mudou algumas vezes de casa, eram sempre casas alugadas, sempre havia motivos, às vezes porque era muito descampado e uma vez sofremos assalto, enfim, foi instável, né, esse primeiro período. Daí, com 10 anos, eu morava no Paraíso, é um bairro em São Paulo, perto de Vila Mariana, e aí eu comecei a cantar num coral, onde os participantes tinham a ver com a origem alemã. Eu estudava num colégio que tinha sido alemão, mas que hoje atualmente já era brasileiro, mas nós aprendíamos ainda alemão, né? E cantei nesse coral por 10 anos. E a partir de algum tempo, eu não me lembro quantos anos, fizemos algumas viagens de concertos pelo Brasil, e quando eu tive 16 anos, fomos para a Europa, quer dizer, para a Alemanha e Áustria. Foi a primeira vez que eu entrei numa pinacoteca e que eu vi as pinturas, né, medievais, Renoir, impressionismo, Picasso, quer ver, foi assim um batismo mesmo, eu conheci esse lado. Mais tarde, eu frequentei o Museu de Arte Nosso, de São Paulo, e frequentei muitas outras coisas ligadas à arte, mas aquilo foi realmente meu primeiro contato, demos muitos concertos. Depois que acabou essa turnê, eu ainda fiquei 6 semanas em Heidelberg, eu tinha uma tia-avó, e frequentei alguns seminários, algumas aulas na Universidade de Heidelberg, e eu tinha 16 anos e eu fiquei muito impressionada com a aula de psicologia e decidi que quando eu voltasse eu iria cursar psicologia. Bom, eu voltei, eu estava fazendo o científico, eu me preparei num cursinho de um semestre, né, semi-extensivo, e entrei na USP e fiz os 4 primeiros anos, até fim de 67, 64, 65, 66, 67. Eu estava com 22 anos quando eu fui numa apresentação de dança do professor Rolf Kelewski, que estava apresentando o grupo de dança contemporânea da Bahia, da universidade, e eu já fazia dança, assim, 2 vezes por semana com Maria Duschenes, que era uma pessoa ligada, tinha sido aluna do Rudolf Laban, que iniciou um movimento de dança com o corpo mais livre. Então, iniciou o movimento da dança expressionista, mas principalmente organizou os elementos que constituem o corpo, a dança, né? Força, tempo, espaço, fluência. Então, eu já estava trabalhando com Maria Duschenes, que era húngara e tinha sido aluna do Laban, quando eu vi o Rolf, e de uma hora para outra eu me decidi, depois da licenciatura de bacharelado, ir para a Bahia. Eu fiquei 10 anos na Bahia e fiz o curso, né, de licenciatura e bacharelado lá também, na Federal. E, além disso, o professor Rolf foi convidado para fazer um concerto na Índia e conheceu o ashram, comunidade espiritual, de Sri Aurobindo, do Yoga Integral. Quando voltou em 69, ele tinha ido em 67, em 68 ele tinha ido dançar em 67, viajado em 68 e voltou em 69, porque sentiu que tinha uma tarefa a fazer ainda aqui no Brasil, e começou a dar aulas e audições de música com o material do Yoga Integral. Foi formando um grupo que acabou resultando numa comunidade chamada Casa Shri Aurobindo, fundada em 15 de setembro de 71. Então, eu fui uma das fundadoras, Paulo e várias pessoas lá da Bahia, nós fundamos essa sociedade. E a sociedade depois virou também uma pequena comunidade, e eu morei nessa comunidade durante 7 anos,
obedecendo a um regime de muita disciplina, de muita dedicação, muito trabalho, e onde a regra era não ter casais ou famílias, mas serem membros fraternos, quer dizer, havia uma relação de amizade, de fraternidade, sem que entrasse a questão afetiva, você ter predileção por uma pessoa, você devia estar à disposição do trabalho, e cada um de nós que fazia parte da comunidade era instrumento desse trabalho. Então, isso durou, no meio, um pouco antes da fundação, eu ganhei uma bolsa de dança educacional para o Art of Movement Studio, que era fundado por Laban, e eu fiquei lá um semestre num programa para professores, aprendi mais ainda os elementos básicos do movimento com a Lisa Ullmann e outros professores. Da Europa tinha iugoslavos, russos, ingleses, tinha professores assim internacionais. E aí, quando eu voltei, daí mais um pouquinho, alguns meses, se fundou a casa. E aí nós éramos, no começo, poucas pessoas, 5 membros, e aos poucos, à medida que Rolf fazia as viagens de concerto, quer dizer, ele dançava e as palestras, mais pessoas foram se juntando. Então, eu passei esses anos lá, aquilo fazia parte, como se fosse uma escola, né? Eu sempre penso, a gente aprendeu coisas que a gente não aprenderia numa universidade, né? Em termos de conhecimentos mesmo, mas também de uma convivência mais profunda, né? Mais se preocupando com o sentido da vida, a busca espiritual, o trabalho de dança voltado para as diversas fases da educação. E, para mim, pessoalmente, o fato de nós termos sido mandados embora da Áustria, quer dizer, eu nem tinha nascido, mas eu tomei para mim isso na infância, né? Me identifiquei muito. Isso sempre foi um marco na minha vida. Então, essa sensação de não ter lugar, ou de não ser desejado, de ter que ir embora, né? É, Minha mãe era muito ligada a Viena e ela lamentou muito ter que sair, né? Então, isso me impregnou também durante a minha vida, né? Eu fiz a escola no colégio alemão e, quando eu tive 18 anos, eu entrei, então, na USP, no curso de psicologia. Fala um pouquinho mais, Beth, da escolha em si, como é que foi para você? Você conta, né, de como a presença de algumas relações influenciou a sua escolha da psicologia, mas queria que você contasse um pouquinho mais como foi a viver essa escolha, né? E daí entrar na USP, a sua experiência na USP. Foi muito importante a própria entrada, foi uma guinada, porque até então eu cantava num coral alemão, eu estava num colégio que tinha uma base alemã, meus amigos eram de origem europeia ou alemã, principalmente, e quando eu entrei na USP, eu tinha 18 anos, e eu morava num sobrado que minha mãe alugava para mim, para ela e para o meu irmão. Do lado morava Gianfrancesco Guarnieri e Cecília Guarnieri, e ele tinha acabado de escrever a peça Eles Não Usam Black Tie, que foi muito premiada. Ele tinha 23 anos, ele era um escritor e ator do Teatro Arena, muito talentoso, filho de Eduardo Guarnieri, que era um regente do Municipal de São Paulo, e da Elza Guarnieri, que era arpista e tocava na orquestra. Então, eram pessoas que estavam dentro do mundo da arte, né? Sendo que Guarnieri era um artista mais revolucionário. Nós estávamos vivendo a época da ditadura, e muitas peças foram censuradas, mas nessa fase que eu morei ao lado da Cecília, eu fiquei muito amiga, eu cuidava às vezes dos 2 filhos, que eram pequenininhos, o Flávio Guarnieri e o Paulo Guarnieri.
e os dois se tornaram atores. O Flávio, infelizmente, já faleceu, e a Cecília também já faleceu, o Guarnieri já faleceu, mas o Paulo continua ainda atuando. E aí, quando eu fui para a Europa, né, com o coral, em 2 meses nós demos 32 concertos. Então, era muito puxado, e era um inverno muito rigoroso, e nós ficávamos em albergue de juventude. Então, eu sei que no final da viagem eu já estava assim chorando de cansada, assim, eu andava nas ruas geladas, e aí foi bom que eu tive aqueles 6 semanas em Heidelberg, onde eu me decidi, não com a influência de pessoas, mas com a influência do ambiente da universidade e da aula. Eu devo ter assistido mais de uma. Eu sei que eu ainda viajei sozinha para Salzburgo, fiquei lá se podia fazer isso, você ia para um albergue de juventude, encontrava outras pessoas, mochileiros, e eu fiquei ainda um tempo conhecendo, então, a Europa, mas eu não fui para outros lugares, eu fiquei entre Alemanha e Áustria. Aí voltei e já estava com essa ideia, daí fiz um cursinho de meio ano, e aí eu entrei. E lá na USP, eu fiquei os primeiros 4 anos, até ter licenciatura e bacharelado, eu não estava satisfeita, porque o conteúdo era muito assim, biológico, né? Então, nós tínhamos 2 anos de estatística, nós tínhamos, com o professor Savaia, era uma pessoa importante. O Frota Pessoa, o biólogo, foi com quem eu fiz a contagem de drosófilas, quer dizer, era um curso de biologia bem intenso. Nós tínhamos, do ponto de vista da psicologia, a gente tinha behaviorismo, e também psicanálise e Rogers. Mas eu estava buscando outra coisa. Eu só fiquei sabendo do que eu estava buscando depois na comunidade, quando eu entrei em contato com os livros de Jung, né? Então, os anos passaram, eu fiquei fazendo a tarefa, né, e chegando até o fim da bacharelado, quando eu decidi ir para a Bahia. E aí, durante 10 anos, eu só trabalhei mesmo com movimento, com música, com dança, com desenho, e nem pensei que eu ia voltar. Mas cada um de nós na comunidade tinha um certo ciclo, porque daí, depois de 7 anos, algumas pessoas, membros jovens, começaram a sair. E eu também fui nessa leva. Então, depois de 7 anos, eu fui para São Paulo e voltei para a USP e terminei o curso em 79. E nesse meio tempo, desses 2 anos, eu tinha ficado grávida, eu tinha casado com um dos membros da comunidade, que era mais jovem do que eu, a quem eu devo o nome Zimmermann, e nunca tirei. E comecei a atender, vim para Campinas, e eu não queria ficar na cidade tão grande, vim para Campinas e comecei a atender. E quando foi 81, eu recebi a visita do Paulo e da Ila, sua esposa, e eles estavam em Zurique, o Paulo estava fazendo o curso de psicologia, e a Ila estava tentando ver se ela ia ser intérprete, ela estava fazendo alguns cursos, e me convidaram para eu sair. Estava sozinha com o André, então me convidaram para ir para a Suíça e fazer o curso. Eu já tinha feito a solicitação, eles tinham me chamado, o Instituto Jung, para fazer entrevistas. Mas assim, eu não tinha dinheiro, eu trabalhava com línguas naquele tempo e atendia, e aí eu fui com a passagem de ida, e a Ila me garantiu o empréstimo de US$ 1.000. Então, eu fui com o André, que tinha 2 anos e um mês, e com a passagem pela Swiss Air. Eu vendi a minha Brasília para o meu irmão, e ele pagou essa passagem. E eu fui morar na casa de uma família que tinha me chamado para ver se a gente dividia o tempo entre os seminários do Instituto, cuidando dos filhos. Eles tinham 2 filhos, eu tinha o André. Isso durou alguns meses e, no final, não deu tão certo. E eu mudei
para um apartamentinho que tinha na cidade velha, na cidade antiga, uma casa bem antiga mesmo, tinha 500 anos, e era uma espécie de sótão, né, o que fica em cima, né, era tudo revestido de madeira, não dava para eu ficar com uma criança pequena no inverno, então eu tinha 3 meses que eu cheguei lá em maio, e eu mudei para lá, tipo junho, eu fiquei junho, julho, agosto, e aí eu fiquei sabendo, numa dessas revistas alternativas, que tinha então um apartamento no quinto andar sem elevador, 93 degraus, e eu fui morar com o André nesse apartamento, e onde eu fiquei até o fim da formação, no finzinho de 86, né? E já no primeiro semestre, 81, eu tentei frequentar os seminários, mas o André era muito pequeno, tinha que ser adaptado, então muitas vezes eu ia a poucos seminários, ele foi para uma escolinha que tinha em frente ao nosso apartamento na cidade antiga, foi aos poucos se acostumando, ficou 5 anos lá, né, até depois entrar na escola. E eu comecei a frequentar o Instituto Jung, conhecendo então os docentes, os alunos, então era um ambiente muito internacional. O que eu acho que é importante do próprio trabalho da Casa Shiraubindo é que nós editamos uma revista muito bonita na época, chamada Ananda. Era uma revista assim quase quadrada, grande, mensal, e nós traduzíamos textos de educadores, filósofos, muito de Sri Aurobindo e da companheira espiritual chamada A Mãe, o nome dela era Mira Richard, e então nós trabalhávamos muito, nós tínhamos o trabalho de corpo, de dança, porque fazíamos treino todo dia e tínhamos aulas com Rolf de improvisação, de concentração. E Rolf desenvolveu 2 métodos, estruturas sonoras 1 e 2, que me acompanharam em todo o meu percurso profissional. Depois, na Suíça e na Alemanha, eu dei vários cursos com exercícios de interiorização, concentração e improvisação, acompanhando um docente do Instituto Jung que trabalhava com imaginação ativa. Então, assim, o trabalho de Rolf, ele foi realmente muito formativo, né? Cada um de nós inseriu o movimento dele, a capacidade dele de nos formar de diversas maneiras, né? Quer dizer, eu não fiquei na dança, né? Eu incluí a dança no trabalho de psicologia, né? Eu não era uma dançarina, eu sempre fui mais uma pedagoga de dança, né? E o Paulo era um dançarino, um coreógrafo, então cada um de nós foi levando esse legado da casa para a sua vida pessoal e profissional, né? E eu mesmo na Unicamp, quando eu fui para a pós-graduação, eu apliquei vários exercícios de improvisação e concentração na pós para pessoas que estavam fazendo os seus mestrados, doutorados, e usei também a imaginação ativa, né, e os elementos de Jung no processo de criação, né? Então, a conexão com o inconsciente, a relação com os símbolos, os arquétipos, a relação com a imaginação, né, imaginação ativa, aí usávamos desenho, também uma relação um pouco mais distante, mas que aparecia com mitos e contos, né? Então, algum aluno escrevia sobre o arquétipo da mãe, ou falava sobre rituais, quer dizer, de alguma forma havia interesse nos alunos do Instituto de Arte por temas que abrangiam a formação junguiana, né? E, paralelamente ao fato de eu ser docente do Instituto de Arte, eu estava atendendo, né, em consultório particular, e daí é muito importante mencionar também o doutor Joel, né, porque eu, em 87, logo que eu cheguei, eu fiz contato com ele. Eu já tinha conhecido ele em 84, quando eu tinha feito uma visita ao Brasil,
E ele foi muito receptivo, muito gentil, e começamos a nos ver na Unicamp. Eu participava das aulas dele, das disciplinas que ele dava na medicina, na psiquiatria, né, na saúde mental. E acabei, então, entrando no mestrado, e em seguida fiz o doutorado, sob a orientação dele, né? Nesse meio tempo, a partir de 89, tivemos as reuniões com pessoas que iriam fundar a JB em 91, mas, assim, foi tudo meio junto, né? Quer dizer, eu atendendo, eu entrando no mestrado, doutorado, fazendo uma associação com o Joel, criando depois o curso de especialização em psicologia junguiana na Unicamp, dando algumas palestras juntos, e eu, cada um seguindo o seu caminho, até que eu entrei no mestrado, no doutorado, e daí, quando foi em 99, eu prestei o concurso para uma vaga de dança educacional, era psicologia do desenvolvimento aplicada à dança, e era importante eu ter conhecimento de Laban, e eu tinha feito aquele curso de especialização na Inglaterra, na própria casa do Laban, quer dizer, trabalhando com a companheira do Laban, a Liz Ullmann, e aí, junto às coisas que eu tinha aprendido com Rolf, aí eu fui, então, para a Unicamp, né? Então, não tem assim um corte exato, porque as coisas foram se misturando. Eu conheci Jung num livro de Jung na biblioteca da casa, e a decisão veio assim espontânea. Assim como eu tinha decidido ir para Bahia fazer dança, veio a decisão de fazer a formação analítica. Levou alguns anos para eu conseguir me organizar, de 77 a 81, mas daí eu fui, né? E aí começou essa outra etapa do instituto, né? Beth, fala um pouquinho do mestrado, doutorado, assim, o caminho dos temas trabalhados, como é que você foi, o que foi te chamando para estudar com o Joel, né? Porque quando você volta ao Brasil, já é conectada ao Joel, né? Assim, ele é Não, uma eu ponte. voltei sem ter conexão com ninguém. Ah, Eu voltei fim de 86 e voltei para casa da minha mãe e comecei a ver aonde que eu vou morar, onde eu vou trabalhar, o que que vai ser a minha vida aqui, né? Não tinha nada preparado, né? Mas daí as coisas foram acontecendo. Eu cheguei nas férias, né, no fim do ano, então fiquei alguns meses ainda. Tentei falar, porque eu tinha feito análise com o Leon Bonaventure antes de ir, e ele tinha me dado uma carta de recomendação. Tentei falar com ele. Ele foi assim, gentil, mas evasivo, então não veio nenhum chamado de lá. Aí um dia eu liguei para o Joel e falei que eu tinha acabado de me formar. Ele falou, vamos conversar. E aí pronto, quer dizer, ele é uma pessoa muito aberta, muito generosa, muito simples, né? Sem muita impostação, é uma pessoa espontânea. E aí eu comecei a assistir às aulas dele, aí ele me chamou para dar alguma aula, assim, fazendo parte do curso dele. E, bom, daí eu entrei no que podia fazer na época, porque não tinha curso de psicologia na Unicamp, né? Não tem até hoje. Então, eu fui para a saúde mental na psiquiatria. E lá só tinha o Joel de Jung. Eu comecei a fazer o mestrado. Na entrevista, teve professores que me perguntaram o que que a senhora veio fazer aqui, se a senhora fez a sua escola de Jung, por que que não cria um instituto de Jung aqui no Brasil, sabe? Assim, um tanto é, é, não muito simpáticos, né? Quer dizer, um pouco fechados, porque eles eram todos ou lacanianos, ou kleinianos, ou, sei lá, psicanálise, né? Psiquiatras, tinha os psiquiatras clínicos também, né? E então, Joel foi a minha ponte, né? Mas eu consegui entrar. E aí as disciplinas não eram, é como no próprio curso de psicologia, não tinha muita coisa com a qual eu me identifiquei.
Quer dizer, no curso de psicologia tinha algumas disciplinas que depois tiraram, com etologia, né? Psicologia animal, que era muito interessante. Konrad Lorenz, né? Quer dizer, alguns estudiosos que eram mais abrangentes, no meu entender, né? Mas a maior parte era o psicanálise, eu não me identificava, e biobehaviorismo menos ainda. Eu conseguia passar. A única segunda época que eu tomei lá foi de estatística, eu tive que fazer o exame, passei 2 anos de estatística com o professor Severo, que era muito severo, e era uma pessoa muito conhecida. Eu peguei professores muito conhecidos na época, né, nos anos 60, e, enfim, daí, quando eu fui fazer mestrado, doutorado, tinha as disciplinas, que eu não me lembro mais o nome delas, mas eram disciplinas próprias da saúde mental. E eu lembro que eu já tinha minha mãe, vamos dizer, de alguma forma eu cuidava do meu filho, da minha mãe, eu ajudava, pelo menos, né? E então eu recebi pelo CAPES uma bolsa de auxílio para fazer o mestrado e o doutorado, que naquele tempo o mestrado eram 4 anos e doutorado eram 4 anos. Então foram 8 anos. Então, quando eu terminei, foi em 96, entreguei o modelo, o volume encadernado em 97. Nesse espaço, nesse tempo, já tinha as reuniões no consultório do Dr. Glauco Ulsen, em São Paulo, que eu ia, e lá tinham as pessoas que estavam querendo formar um instituto além da SBPA, que tinham feito formação na SBPA, Cândido Valada, Priscila, o Glauco, o Walter, a Paula Boechat. Então, eram 7 médicos, não, 7 pessoas, 6 médicos e eu de psicóloga, os fundadores. E aí, pronto, nós fizemos reuniões, e de 89 em diante, o, o mitólogo, como ele chama? Junito. O Junito. Junito, fazia parte, mas já estava doente, depois faleceu, e nós fundamos a JB. Levou alguns anos para a IAP nos conceder o direito de fazer formação. Então, a primeira turma que fez formação lá na JB, que os seminários eram no consultório do Dr. Glauco, tiveram que passar pelo exame com o Luiz de Zóia e a Verena Cassi. Eles vieram aqui para examinar os candidatos. Dali para diante, nós podíamos dar a formação sem vir alguém da IAP. Após 5 anos da formação, em 99, quer dizer, um pouco mais, né? Acho que após 5 anos da especialização, alguma coisa assim, porque a JB foi fundada em 91 e em 99 foi feita a ata de fundação do IPAC. E a formação do IPAC, prática, quer dizer, com seminário e tudo, foi em maio de 2001. E no mesmo ano eu entrei na Unicamp. Então, tudo se sobrepôs. Interessante, né, Beth? Como as coisas foram se costurando na sua vida, né? De uma maneira, aparentemente, áreas que poderiam não se conversar, elas se conversaram muito, né? E parece, quando você conta para a gente, que foi super fluido. Eu imagino que não foi tão suave quanto você vai contando, mas a impressão que fica é que foi uma É. fluidez, né, ao É como longo se do... tivesse um guia, né? Alguma coisa me Tá. dirigindo, né? Eu tive que trabalhar lá também, eu também tive uma bolsa para pagar as taxas do instituto, mas eu trabalhei o tempo todo em diversas atividades. E meu filho foi para a escolinha e depois para a escola mesmo. Eu conheci algumas pessoas notáveis lá, o Mário Jacobi, a própria Verena Casa, a Maria Luiz Fonfrance, mas a Maria Luiz Fonfrance já estava afastada, mas ela ia de vez em quando dar um seminário que os estudantes convidavam, né?
e fiz seminário de interpretação de desenho, fiz com a Dora Kauf, não, com a Dora Kauf eu fiz os seminários de Sunplay, e a formação, quer dizer, a prática foi com a Ruth Amann durante toda a semana, durante um ano inteiro, e daí, assim, tinha muita bagagem, mas quando eu cheguei, eu primeiro fiz só grupo de estudos, assim, para iniciantes. Eu lembro que foram pessoas da PUC, né, que vieram alunos da PUC, e o primeiro livro foi o Eu e o Inconsciente. Enfim, aí a coisa foi se desenvolvendo, né? E o Joel era a pessoa de mais iniciativa. Como ele já era docente da Unicamp, ele que pôde criar o curso de especialização. Na verdade, era uma pós de, de um curso, não era especialização segundo o CRP, porque tinha 360 horas, que era o que o MEC exigia, mas o CRP exigia 500 horas, né? Então, isso foi durante muitos anos, mais de 20 anos, e ainda o Joel ainda está coordenando, e alguns professores, docentes do IPAC, participam lá como docentes também. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Carol. Acho que eu fico meio que indo de um para outro, né? Foi fluido, mas ao mesmo tempo teve momentos difíceis, assim, de solidão, de não ter família. Então, o meu menininho ele foi crescendo e ele queria ver o pai, ele queria ver os primos, porque o pai do André, Roberto Zimmermann, eles eram em 7 irmãos, então tinha muitos primos, né? E ele chegou a conhecer alguns quando ele fez 5 anos, a gente voltou para o Brasil. Então, havia uma urgência, vamos dizer, por parte da minha mãe aqui no Brasil e por parte do André lá na Suíça, de voltar para o Brasil. Então, quando eu terminei a formação, eu voltei, né? Mas, em parte, eu queria ter ficado, eu me adaptei muito bem à Suíça, né? E eu tinha o meu analista lá, que era uma pessoa muito importante, com ele que eu dei os cursos de imaginação ativa e enfim, eu tive vários contatos além da formação, né? Quer dizer, que me encaminharam no que eu fiz depois, nos próximos 40 anos, né? Assim, os conhecimentos de pintura, os conhecimentos de imaginação ativa, a, o próprio trabalho que o Rolf tinha me dado, né? Da dança, dos exercícios de concentração. E aí foi. Aí, quando foi em 90, não, em 2009, nós editamos um livro, eu era organizadora do Corpo e Individuação pela Vozes. E aí também, aí tinha várias pessoas que se interessaram e vieram, Paulo fez capítulos, a Lucelena, Lilian Wurtz, várias pessoas, uma pessoa duas pessoas do SED Sapiense, né? E nesse livro, os nossos capítulos, o de Paulo e meu, são bem assim a reprodução do trabalho com o Rolf, mais o trabalho com a pintura, a imaginação ativa e a ligação, porque assim, os, os títulos, tanto da minha tese lá de Zurique, que era a integração de processos interiores através da dança e do desenho. Depois eu levei isso para o mestrado e no doutorado isso era com grupos de vivência e no doutorado já era com pacientes individualmente no consultório, integração de processos interiores através da dança e do Sunplay. E aí eu estou no Sunplay há 35 anos, né? Tenho pequenos grupos e atualmente, como eu estou aposentada já há alguns anos, eu ainda fiquei como colaboradora há uns 3 anos, mas na verdade eu já estou desligada há algum tempo da Unicamp. Eu só de vez em quando dou uma aula na especialização. E eu estou recolhida aqui em Valinhos, na minha pequena chácara. Eu fiquei aqui também por causa da pandemia. E estou atendendo pouco, e estou fazendo alguns grupinhos de supervisão, tudo online.
tive pessoas presenciais, mas no momento é tudo online, e colaboro com o IPAC, eu fui diretora de ensino na época, depois hoje eu sou da comissão de ensino do IPAC, estou vivendo essa vida mais recolhida. Eu dei uma adiantada, agora vocês podem perguntar para ver se a gente recupera o que eu esqueci. Só para dizer uma coisa que Carol falou também antes, né, disso, é, dessa completude, dessa amplitude desse processo, entende? Você passou, Beth. O que eu acho muito importante que você acabou de mencionar também isso. Duas coisas para falar. Pensa bem uma pessoa, cada um, falando da família, vindo da Segunda Guerra, tá, como isso tocou da Áustria, do processo sobre tudo isso, essa referência da Europa, de certa forma, né? E depois disso tudo, você mencionou também na família, a referência do separamento, separação do seu pai e sua mãe, você estava pequenininha, esse processo todo que você disse. Você fala por causa das nossas raízes que ficam nisso tudo, muito agarrado, mas como dentro desse processo, cada pessoa vem como vendo a riqueza, como essas palavras também aqui da Beth, a força desse, né? Como você entrou em várias coisas como iniciante desse processo, como você fez começando já pensando da casa, você começou participando disso, a JB e a AP pegando o nosso disso, e indo nesses caminhos todos, então, uma riqueza maravilhosa. Então, só para a segunda coisa que eu te dizer, desses processos que você fez, eu estou vendo que você está aí atrás de você a caixa de areia, né? O material que está aí, as miniaturas. Então, você ainda está trabalhando, dando esses cursos, essas coisas sobre imaginação ativa, que eu trabalho muito intenso com isso, né? Com o Franz Xaver, né? E depois, então, formação, seminários da Dora Kauf e formação com a Ruth Amann, né? Participando direto nisso e continuando com isso agora. E depois também a parte de imaginação ativa, imaginação de imagens, projetos de imagens, dar cursos. É uma riqueza muito específica sua também. Só para você ter alguma coisa que você quer ainda mencionar, ou só para mencionar isso para todos, quer dizer que você está fazendo ainda, preparando cursos abertos para isso, para pessoas. Eu tenho. Isso foi naturalmente se formando uma área de atuação e conhecimento são as abordagens expressivas, né? Quer dizer, que o Jung já tinha no caminho dele também, né? Então, a imaginação ativa, que de certa forma o Rolf, quando dava os exercícios de concentração, já era um precursor, porque nós ficávamos em silêncio e fazíamos um movimento com a música e podiam surgir imagens ou não, mas a gente não ia atrás de uma interpretação, a gente tinha essa vivência interior, com movimento e com música. Na imaginação ativa, o Franz Xavier, ele dava muita importância a ter, além das 3 horas por dia de imaginação, de ter um trabalho corporal, assim, ou dança, ou bioenergética, ou qualquer trabalho que completasse o trabalho psíquico, né? Então, tinha uma conexão com o corpo. E nós tínhamos também 5 sessões de 20 minutos de sentar na calma, ele chamava. Na verdade, era uma meditação zen budista, né? E isso acontecia em cursos de 5 dias de duração. E eu participei como professora durante 4 anos e meio. Quer dizer, nós tínhamos 3, talvez 4 cursos por ano, que eram na Alemanha. E até mim eu dei alguns sozinho, sem o Franz, mas quase sempre eu era assim eu complementava o trabalho do Franz. E isso é uma característica do meu caminho, do meu trabalho, que eu sempre gostei de trabalhar em grupo, de fazer parte, né? Então, por exemplo, quando eu conheci o Joel, eu quis assessorá-lo, né? Quer dizer, ele era da Unicamp, então eu fazia com ele
os cursos, organizava o cronograma, fazia as palestras, mas era muito ligado a ele, e ele era uma pessoa que já tinha todo um grupo na Unicamp. O Joel trabalhou 44 anos como docente na Unicamp, desde 73, e durante muito tempo ainda continuou como colaborador, muitos anos, né? Então, ele tinha todo um esteio, e eu entrei nisso, que foi ele que me abriu, de certa forma, as portas, por exemplo, para fazer o mestrado e doutorado, que eu nem sabia que existia, né? Então, assim, quando eu digo que uma coisa fluiu na outra, foram os encontros com as pessoas, né? Que eu conheci o Franz, eu podia ter ido fazer análise com outro analista, mas o Franz era o que tinha mais a ver com a minha vivência com o Wolff, com a dança, com a imaginação, porque o Rolf usava desenho também e fazia exercício de interiorização. Então, quando o Franz viu eu fazer um exercício de interiorização, e ele falou, nossa, mas isso é um presente, né? Então, aí que eu comecei a viajar com ele. Então, era tudo assim, de um lado tinha uma objetividade, porque tem a ver sempre com o trabalho, e de outro lado eram pessoas que de alguma forma me guiaram, né? Quando eu era adolescente, a Cecília Guarneri foi uma pessoa que me instruiu também. Ela que me falou de pintura, de poesia, de literatura. A minha mãe fazia poesias e pintava. Então, assim, eu tive alguns instrutores desde o começo da minha vida. Eu sempre li muito, mesmo criança, livros de infantis e juvenis. Eu lia, continuo lendo muito, né? Gosto de histórias, né? Gosto de narrativas e, enfim, daí, quando eu conto hoje, para mim parece uma coisa realmente que uma fluiu na outra, mas teve, assim, percalços, né? Teve momentos, por exemplo, o meu filho era pequeno e ele sempre tinha otites e nós tínhamos 7 meses de frio. E aí, assim, eu tinha que tirar ele da escolinha, levar para o hospital infantil, tive que cuidar muito dele e sempre ficava assustada porque estava sozinha com ele. Mas tudo isso foi se resolvendo. Sempre teve alguma, por exemplo, algumas meninas da escola, da creche, da escola, elas vinham cuidar dele à noite enquanto eu ia assistir algum seminário, né? Porque eu tinha que ter apoios, né? Eu não O Paulo e a Ila, no fim de semana, era como se fosse família também. Alguns brasileiros se reuniam lá, né? O Carlos Alberto Salles, eu esqueci agora o nome daquele que tocava piano, era um que está em Londres hoje. Nossa, nós éramos bem amigos todos. O Xang, né? Então, nós tínhamos alguns brasileiros que se encontravam na casa do Paulo e da Ila, né? Eu esqueci de falar que também em 93 eu fui visitar Auroville, onde o Paulo estava, a Ila. Fiquei lá quase um mês e foi importante porque tinha a ver com o yoga integral que eu tinha estudado firmemente durante 7 anos, né? E eu também, através da Adriana Ferreira, que foi uma de nossas alunas, mas que desenvolvia um trabalho próprio, já de sonhos e corpo, trabalhava com o corpo também, eu conheci o Stanley Kelleman e fui para lá, para Estados Unidos, né? E fiz em Berkeley um curso de uma semana inteira, fiz várias vivências com ele quando ele veio para São Paulo, então isso também foi alguma coisa que me deu elementos para incluir no trabalho corporal, né? Essa coisa do corpo interior mesmo, sutil, né? Então, assim, eu quando tive nos Estados Unidos para fazer o curso com Kellerman, eu me encontrei com o presidente da IAP naquela época, que era o Kirsch. Mas eu já conhecia o Kirsch porque ele tinha vindo ao Brasil para ver como é que estavam funcionando essas duas sociedades, a JB e a SBPA. Então, assim, uma pessoa leve, uma pessoa comunicativa. Então, eu telefonei para ele também. Aí ele falou, sim, vamos nos encontrar no almoço, aí comemos alguma coisa lá num restaurantinho, e aí ele falou, o que que você está fazendo com esse bioenergetic man? Porque o Kellerman, a raiz dele era bioenergética. Aí eu expliquei
que tinha a ver com sonho, etc., né? Então eu conheci o John Henderson naquela vez. O John Henderson já era muito idoso e que estava escrevendo a história dos Jungianos, da primeira geração. Os pais dele tinham sido pacientes do Jung, né? Então, assim, conhecer essas pessoas é uma filigrana, né? Conhecer o Jacob, a Verena Katz, Maria Luiz Fonfranco, e vários docentes que vinham de outros países, os alunos que eram internacionais, né? A coisa estava ali, né? Para todos, né? Quer dizer, todos que estavam estudando naquela época. O Walter Boechat deve ter tido isso, que ele estudou alguns anos antes de mim, né? Ele se formou, acho que em 75, ou foi para lá em 75, quer dizer, ele foi antes de mim. E então, quando você ia para lá, era o único instituto que tinha, depois que se formou a ISAP, né? Então, você era levado a conhecer essas pessoas, né? E isso vai sedimentando, vai dando como que assim, uma vivência interior que não é só intelectual, né? Que é assim muito de vivência, muito de absorver, né? O ambiente. Nós tínhamos momentos tão lindos lá no Instituto, no verão, o Instituto ficava na beira do lago, então na hora do almoço os alunos pulavam o lago para nadar, né? Faziam um piquenique na beira do lago, né? Eu fui conhecer Bollingen, junto com uma das secretárias do Instituto Jung, que me levou, no aniversário de 7 anos do meu filho, me levou para o lugar que ficava em volta da casa, né? Deu para ver o pátio com as esculturas, mas não dentro, a casa estava fechada, né? Então, assim, essas experiências de conhecer de perto, passar pela casa do Jung, que hoje é museu, ver o filho dele, o Franz Jung, saindo, né, da casa. Então, coisas que não fazem parte, vamos dizer, de um currículo, mas que vão se acomodando dentro de nós, né? E aí, nesse sentido, hoje está bem mais quieto, né? Eu estou colaborando um pouco com o IPAC, eu ainda trabalho um pouco, eu vivo sozinha há 14 anos aqui, meu companheiro, o Timo Andrade, né? Eu esqueci de falar que quando eu comecei a namorar o Timo, eu tinha 18 anos e eu entrei na família Andrade, que o pai do meu namorado, do Timo, era filho do Oswald de Andrade, e ele era pintor. Então, todo um mundo, né, que não tinha nada a ver com a minha formação alemã, europeia. Entrei com a USP e com a família Andrade, eu entrei na cultura brasileira, né? E tem o quadro do Nonet, o apelido do Oswald de Andrade Filho era Nonet. Ele foi professor também de História da Arte, então, assim, sempre reunia muitos jovens e foi toda uma etapa da minha vida, esses primeiros 7 anos que eu namorei o Timo, aí a gente foi para a Bahia, eu fiz dança, ele começou a fazer música no seminário de música, e depois ele saiu e ficou mais assim, trabalhando com arte na Secretaria da Educação, e aí depois eu perdi ele de vista, eu fiquei na comunidade, e quando eu estava, depois de 23 anos que eu não via ele veio me ver aqui em Valinhos, e a gente viveu junto mais 17 anos, até ele falecer em 2010, né? Então, teve uma retomada, vamos ver, da minha juventude, né? Que encontrei ele. Ele sempre contribuía muito, ele me ajudou com o livro, né? A edição do livro Corpo e Individuação. Ele me ajudava nas coisas que eu tinha que fazer mais, assim, de computação, né? E foi um companheiro, né? Muito importante. Também ajudou um pouco no IPAC no começo, né? Fez Exato. fez site, fez, sei lá, alguns cartazes, enfim, sempre Beth, é fez uma parte. riqueza, né? Assim, nós É, poderíamos ficar horas aqui ouvindo essas histórias maravilhosas e assim, mas para a gente caminhar para o final, eu queria te ouvir um pouco sobre como é que você tem sentido a relação com esse momento atual.
Eu estou lhe perguntando a respeito dessa etapa da sua vida, mas também com a relação com tudo que nós estamos vivendo no planeta e na consciência coletiva. Isso é eu nunca fui uma pessoa muito otimista, assim, sabe? Hum. Eu era mais uma pessoa introvertida e não sei se foi também pela separação dos meus pais, eu era muito nova, ou se tinha essa história da guerra, eu só sei que eu tinha uma tendência a não ser muito expansiva. E aí, teve vários momentos na história que eu vivi, como a ditadura, ou eh, as consequências, vamos dizer, as prisões, as torturas que teve aqui no Brasil. E aí, assim, a partir de 70 começou esse movimento de Gaia, né? Dessa coisa de proteger o planeta, que o planeta é vivo, que não é um objeto para ser usurpado, né? Assim, no começo, quando eu estava fazendo toda a vivência com a psicologia junguiana, não era tão forte como tem sido nesses últimos anos, né? Que eu sinto realmente uma grande ameaça ao nosso mundo, e eu pensei que a pandemia iria mudar a consciência, no sentido de das pessoas não serem tão consumistas, de cuidarem mais da vida também interior, não se voltar tanto para o sucesso material. Ao mesmo tempo, eu vejo que tem movimentos que buscam uma solução, movimentos também espiritualistas que buscam chegar mais no cerne, né, da vida, né, não ficar só no comportamento do ser humano, mas também no ser interior, né, e cada vez mais eu vejo que Jung fez um percurso assim é, muito pioneiro, quer dizer, ele continua para mim, é, coisas que eu nem li ainda, eu vejo que eu tenho muito a aprender, mas eu tenho uma apreensão em relação ao que está acontecendo com a natureza, essas catástrofes climáticas que estão muito intensas. Esse 23 foi um ano em que nós pudemos comprovar como o clima está revolucionário, né? E como nós vamos enfrentar cada vez mais essas crises, e como as pessoas, os grandes do mundo, se reúnem, mas não solucionam, né? Não chegam a acordos. Então, eu sinto uma apreensão e me preocupo com as crianças, os jovens que vão enfrentar a crise climática mais do que nós, principalmente dos mais velhos, que já não vão estar, né? E também me preocupa muito a questão social, quer dizer, essa grande diferença, né, de, de vida, né, das pessoas não terem o básico para viver, e como tem muito poucos que têm muito dinheiro e muito poder, né, e vejo que a população, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, quanto até na Europa, está tendo uma tendência muito direitista, quer dizer, muito mais voltada para o seu próprio bem-estar do que para um pensamento social-democrata, né? E minha mãe, já em Viena, era uma social-democrata, então eu desde sempre eu ouvia esses ideais, né, não o comunismo, nunca foi a coisa mais presente na minha família, mas, assim, essa ideia do o povo poder se emancipar e participar, como eu vejo em alguns países do norte da Europa, né? Eu vejo também os extermínios, né, que tiveram com as viagens de conquista, como isso continua ainda sendo extermínios, né? Então, eu tenho uma angústia em relação ao nosso momento, e eu tento internamente agradecer por eu ter, por exemplo, essa pequena chácara, ter uma pessoa que me assessora na casa, mesmo que eu fique muitos períodos sozinha, mas eu tenho os livros, eu tenho a relação que eu tenho com os animais, com as plantas, né? Então, assim, eu sinto que eu tenho um lugar, né, eh, que me acolhe aqui, mas em relação ao mundo, é algo muito pesado, né? É Uhum, angustiante mesmo, né? uhum.
só agradecer por ter participado dessa entrevista. Eu tô com vontade até de chorar, velho. A riqueza desse material de vida, entende? Experiência. Eu agradeço imensamente participar disso. Eu que agradeço. Vocês são as pessoas queridas, né, que eu escolhi. Tem outras pessoas queridas, mas as primeiras 3 que me vieram foram vocês. Para fazer a entrevista, né, porque a entrevista gera um certo, sei lá, estresse. Então, foram os primeiros nomes que me vieram. Eu agradeço por poder ter participado disso. Bom, o Paulo falou que ia chorar, eu já chorei, né? Não, ele conseguiu se conter, mas ele deu meu start aqui. Vamos ver se eu consigo falar. É, a chorona do IPAC. Eu sou demais. Mas eu estou muito emocionada de estar aqui e de ter sido escolhida para participar desse momento tão importante da sua vida. Me sinto a mais novinha no processo de relação com você, Beth. E por isso a minha alegria de estar aqui, né? E a minha emoção de poder partilhar um pouquinho da sua história e de me sentir parte dela nesse momento. Porque é uma história tão rica, né? Que a gente, estudando no IPAC, não teve acesso à sua riqueza, né? O quanto, quando eu te vi pela primeira vez, para mim você era uma mestra tão distante. Ficava assim, meu Deus, a Beth Zimmermann, e eu, a Beth Zimmermann, e eu, né? Eu tinha, assim, eu ficava muito tímida, muito receosa, né? De a sua história, do que eu pouco sabia, porque hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma riqueza. A gente poderia ter mais a chance de participar mais de toda essa riqueza sua, porque a sua história é linda, com todos os percalços, que a gente também não precisa ter acesso a tudo, mas é uma riqueza, e eu me sinto tão feliz de estar aqui e, assim, lisonjeada por seu convite. Muito obrigada por participar e por me inserir nesse momento. Eu devia dizer só uma coisa ainda, que eu tenho um filho, né? O André. Ele mora hoje com a família na Espanha e foi uma pessoa que me acompanhou muito até os 18 anos. Aí ele saiu de casa e foi fazer os estudos dele. Mas é uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito rica. A gente se fala muito e ele vem algumas vezes para o Brasil e eu não posso deixar de mencioná-lo em minha vida, né? Eu também estou super agradecida por poder estar aqui nesse momento, compartilhando dessa riqueza. Eu também não conhecia todos os detalhes, mas eu conhecia já alguns trechos da história, né? Eu tive um grande presente na minha formação, que foi poder conviver de perto com a Beth, né? Ela foi uma pessoa, eu acho que talvez ela não dimensione a importância que ela teve nessa trajetória, né? Ela foi minha analista por muitos anos. Depois, né, na medida em que eu me tornei membro do IPAC, eu entendo que nós nos tornamos amigas, né? Ela me acolheu muitas vezes na casa dela, e nesses momentos onde a gente tinha oportunidade de termos conversas mais íntimas, alguns trechos dessas histórias chegaram até mim. E assim, eu quero agradecer pessoalmente, né, por ter convivido com essa pessoa que tem uma sabedoria incrível, uma mulher, como nós vimos, de uma erudição maravilhosa, que teve oportunidades incríveis na vida e que eu sempre tem 2 aspectos da Beth que eu acho muito significativos. Eu citei no começo, que é a coragem, porque ela se lançou para os chamados da vida, né? Eu acho que o Daimon apontava o caminho e ela ia, né? De uma maneira muito corajosa. E a generosidade, porque tudo que ela pôde receber, ela compartilha, né? E eu queria aqui dizer
que, em meu nome e em nome dos membros do IPAC, eu gostaria de manifestar a gratidão que nós temos, né, pela oportunidade de conviver com essa alma sensível, profunda e generosa. Obrigada, Beth. Obrigada também. Até logo.